Bom dia, senhores, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar sobre forças intermoleculares, tá? Matéria que é muito certa de cair em vestibular. A gente vai falar muito também quando no ano que vem e depois no terceiro ano, tá? E eu quero que vocês entendam o que é força intermolecular. Para você saber força intermolecular, você tem que saber os capítulos anteriores, ou seja, você tem que saber ligação química, iônica, covalente, metálica, tem que saber geometria molecular e polaridade de moléculas, tá? Porque se você não sabe principalmente polaridade de moléculas, você não vai conseguir entender isso aqui, tá? Primeiramente, força intermolecular é sempre para substâncias covalentes, tá? Mas o que é essa força intermolecular, tá? Essa força intermolecular é o seguinte: você tem aqui uma molécula de água, tá vendo? H-O-H, né? Isso é a água, né? É o oxigênio fazendo duas ligações covalentes no hidrogênio. E aqui tem uma outra molécula de água. Entre essas duas moléculas, o que faz para essas moléculas estarem próximas? É uma força de atração entre elas, tá? Essa força de atração é a força intermolecular, tá? É a força que liga duas moléculas aqui. Ou seja, se eu tivesse uma outra molécula de água aqui, eu teria uma força de atração aqui entre elas, tá bom? Essa força de atração pode ser forte ou fraca, ou moderada, porque são três tipos aqui. A gente vai falar no próximo quadro aqui os três tipos, suas principais diferenças e o que isso interfere no ponto de ebulição e no ponto e na solubilidade das moléculas, tá bom? Então, vamos falar disso. Nós temos três tipos de forças intermoleculares, três forças que podem ocorrer em substâncias que fazem ligações covalentes, tá? Dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. Você tem que saber os três casos, tá? Como é que a gente vai identificar e diferenciar cada caso? Primeira coisa, uma desses três aqui é só para a molécula apolar, que é quem? Dipolo induzido, tá? Dipolo induzido, então, é para moléculas apolares. Lembra quais são as duas condições para a molécula ser apolar? Eu vou relembrar. Para ser apolar, a molécula tem que ter o quê? Ligantes iguais, né? O átomo central tem que ter ligantes iguais e não ter par de elétrons sobrando. Tem que ter as duas condições, né? Então, para isso tem que ser apolar. Exemplos que a gente viu que são substâncias apolares: O2, CO2, CH4, tá? SO3, H2, N2 e por aí vai, tá? É só ver lá as condições para ser apolar que a gente falou no capítulo anterior, tá bom? Uma particularidade de dipolo induzido também são chamadas de forças de Van der Waals, tá? Ou forças de London, tá? Então, se ele falar sobre forças de London, Van der Waals, já é molécula polar, tá? E tal. E aí pensa o seguinte: se ela é apolar, ela não tem formação de polos, não tem polo positivo ou negativo. Ou seja, não tem muita atração. Ou seja, ela é uma interação muito fraca, tá? Então, sempre quando a molécula é apolar, a interação, a força intermolecular é muito fraca. E isso é importante você saber. Ela é a mais fraca de todas. Ok? Então, anota isso. Agora, dipolo e ligação de hidrogênio, os dois casos são o quê? Polares. Então, aqui é polar, aqui também é polar. Só que tem uma grande diferença. Na ligação de hidrogênio, o nome já diz, tem que ter o quê, gente? Hidrogênio. Mas não é o hidrogênio, tem hidrogênio pronto. Por quê? Aqui tem hidrogênio. Aqui também tem hidrogênio. Não. O hidrogênio ele tem que estar ligado a três carinhas, a um desses três carinhas, tá? O hidrogênio tem que estar ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Se você olhar lá na tabela periódica, eles estão um do lado do outro, tá? Assim, nitrogênio, oxigênio, flúor, tá? Então, esses três elementos aqui, se tiver hidrogênio ligado a eles, você tem uma ligação de hidrogênio, tá? Por que ocorre isso, gente? Porque esses elementos são muito eletronegativos, tá? A diferença de eletronegatividade é alta, então gera uma força intermolecular mais forte, tá? Por causa dessa diferença de eletronegatividade, ok? Então, nesses casos aqui, você tem ligação de hidrogênio, tá? Então, nesse caso, a interação vai ser uma interação forte, tá?
E aí, vamos dar exemplos de substâncias que fazem ligação de hidrogênio. Água. Não tem hidrogênio ligado ao oxigênio na água? Ligação de hidrogênio. Outro exemplo aqui, amônia, NH3, ácido fluorídrico, HF, tá? Ou seja, esses casos são casos que fazem ligação de hidrogênio. Eles são polares? São polares. Mas para ser ligação de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio fazendo o FON, tá bom? Agora, e quando vai ser dipolo-dipolo? Quando for polar e não tiver o hidrogênio fazendo FON. Simples, tá? Então, nesse caso aqui, o hidrogênio não faz o FON, tá? Exemplos simples, HCl, SO2, o que mais aqui? Tô pensando aqui por alto aqui. pH3, tá bom? Substâncias que são polares, mas elas não tem o hidrogênio fazendo ligação de hidrogênio, tá? Então, nesse caso, vai ser dipolo-dipolo, que é a nossa força moderada, tá bom? Então, esse é o mais forte, esse é o mais fraco, já coloca assim, tá bom? Muito simples, né, gente? Então, você tem que saber esses 3 casos. Então, o que eu vou fazer? É o seguinte, eu posso te dar 2 moléculas e perguntar quem tem a maior força intermolecular, mais forte. Você tem que saber que o que faz ligação de hidrogênio é mais forte, tá? Vamos continuar a desenvolver algumas coisinhas aqui. Bora. Muito bem, olha aqui, ó. E nesse capítulo vai ter muita questão de pontos de fusão e ebulição, tá? Que é o quê? Ele vai te dar 2 moléculas e vai perguntar quem tem o maior ponto de fusão e ebulição. Você tem que saber o quê? Quanto mais forte for a atração, vai ser o quê? Mais energia para eu romper essa atração, né? Se eu tiver uma atração aqui forte, eu vou precisar de mais energia para romper ela. Mais energia significa que a temperatura dela vai ser mais alta. Então, quanto mais forte for a atração, mais alta é a temperatura de fusão e ebulição. Então, dipolo induzido, que é aquela mais fraca, que é a polar, é a que tem pontos de fusão e ebulição mais baixos. Oxigênio, né, que está no ar aqui, na temperatura ambiente, ele está em forma de quê? De gás, né? Por quê? O ponto de ebulição dele é muito baixo, já está em forma de gás já, né? E metálica é a mais forte, tá, gente? Então, ó, a ordem são as 3 substâncias covalentes, os 3 casos de força intermolecular, que são todos covalentes, mais fraca, que é dipolo induzido, a moderada, que é a dipolo-dipolo, a mais forte, que é a ligação de hidrogênio, como a água, por exemplo. Substâncias iônicas são mais fortes que todas elas, mais fortes que as covalentes. E a metálica ganha de todo mundo. Só isso. Tá bom? Outra coisa que eu falei no capítulo passado é de solubilidade, que é o quê? A regra da solubilidade é simples, gente. Semelhante dissolve semelhante, né? Então, solventes polares dissolvem solutos polares. Então, por exemplo, a água é polar. Ela só vai dissolver coisas polares, tá? Tudo daqui para cá, mais ou menos aqui. Daqui para cá, eles são solúveis em água, tá? Substâncias iônicas, né? Ligações de hidrogênio, né? HF, por exemplo. E dipolo-dipolo. Por quê? Dipolo-dipolo é polar? Então dissolve em água. Ligação de hidrogênio é polar? Então dissolve em água. Substâncias iônicas é polar? Também dissolve em água. Aí você fala, mas a metálica. É que a metálica é um caso à parte, onde ela é polar, só que ele não é solúvel em água. Você já pegou uma barra de ferro, jogou na água e mexeu? A barra de ferro vai dissolver? Não vai, né? Então, esse caso aqui é insolúvel em água. E aqui também, né? Também é insolúvel em água. Tá bom? E é isso que você tem que saber para matar as questões, tá? Questões aqui indicadas aqui. Tentem fazer os exercícios e tirem dúvida, gente. É isso, ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo. Fui.